Fala, gênios! Professor Rafael Alves na área. Hoje vamos falar sobre o tão conhecido recentemente artigo sobre elevação pélvica. Exatamente. Mais uma vez, a elevação pélvica volta ao cenário da educação física relacionada à prescrição de exercícios na musculação. Nesse contexto, foi publicado recentemente um artigo ao qual vamos analisar hoje para entender o que de fato ele responde. Antes de iniciar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, envia esse vídeo para o seu colega que vai ajudá-lo, assim como eu espero te ajudar. Roda a vinheta. Então, mais uma vez, estamos aqui para conversar sobre a tão famosa elevação pélvica. Dessa vez vou fazer uma análise de um artigo recentemente publicado em um formato pré-print, com várias informações importantes que com certeza vão influenciar na sua forma de raciocinar sobre a prescrição ou não do exercício. Pega esse material de anotação, o seu café e vem comigo! O artigo em questão é intitulado como, traduzindo, a adição da elevação pélvica é efetiva para aumentar a hipertrofia do glúteo máximo em mulheres jovens. Ele está em um formato de pré-print. Pré-print é um formato pré-publicação. Então ele pode sofrer algumas alterações específicas que ainda podem ser requisitadas pela revista, tá? Mas basicamente o resultado que ele encontrou com certeza vai se manter. O que eles fizeram? Cassiano e colaboradores foi publicado em 2 de maio, tá? Recrutou 33 mulheres destreinadas e dividiu em 2 grupos para avaliar a eficácia da elevação pélvica na hipertrofia do glúteo máximo. Então, a primeira informação que é extremamente importante para você entender de fato o que a pesquisa fez e não simplesmente acreditar na postagem do Instagram do professor, enfim, é que essas mulheres eram destreinadas. Então, pessoas destreinadas não estão familiarizadas com o exercício, não tem uma coordenação motora boa. Por quê? Porque elas não treinaram ainda. Essa informação é importantíssima e vai nos ajudar a entender as possíveis causas dos resultados, tá? Foram divididos em 2 grupos. O grupo 1 treinava-se apenas com o stiff e com o leg press. E o grupo 2, além de executar o stiff e o leg press, adicionava-se a elevação pélvica. Um outro ponto importantíssimo para você anotar no seu material é que em cada exercício eram executadas 2 séries por sessão. Então aqui eu teria 4 séries por sessão de treino, porque 2 stiff, 2 leg press. E aqui nós teríamos 6 séries por sessão de treino. Por quê? Porque tem mais 2 séries na elevação pélvica, tá? Essas mulheres passaram por 2 semanas de familiarização, que é outra coisa que chama bastante atenção, né? O stiff é um exercício extremamente complexo em termos motores, ele é multiarticular e essa execução exige força isométrica, inclusive não só força dinâmica, como por exemplo do glúteo máximo para executar a extensão do quadril. Então esses fatores também nós vamos discutir um pouco mais à frente, tá? 2 semanas apenas de familiarização, com certeza tem várias limitações relacionadas ao exercício escolhido e o período de familiarização. Foram 10 semanas de treinamento, depois dessas 2 semanas, 3 vezes por semana. Logo, se a cada sessão de treino é executado 4 séries aqui e 6 séries aqui, temos que fazer esses cálculos para entender qual era o volume de séries para o glúteo máximo, comparando um grupo com o outro, tá? Vamos fazer isso mais à frente. Total de 30 sessões de treinamento e foi avaliada então a hipertrofia do glúteo máximo, através do ultrassom, faz a análise da espessura muscular, comparando o grupo 1 com o grupo 2. Olha que interessante. Olhando os resultados diretamente, então aqui eu tenho alteração em delta percentual do quanto o glúteo máximo hipertrofiou no final das 10 semanas de treino, que são 2 meses e meio, correto? Então no grupo que não continha elevação pélvica, apenas o stiff e o leg press, o glúteo máximo hipertrofiou em torno de 6%. Que continha elevação pélvica, a bateria está acabando do notebook. 1 minuto, pausa para você tomar o café. No grupo que continha elevação pélvica, o glúteo máximo apresentou hipertrofia de 9,3% a mais.
Sabendo que o ultrassom faz a análise por centímetro, essa diferença do crescimento do glúteo em centímetros foi de 0,15 centímetros. Apesar de parecer pouquíssimo 0,15 centímetros, até é uma medida considerável, tá? Pensando na avaliação com o ultrassom. Nesse sentido, se eu apresentasse o artigo somente da forma como eu acabei de fazer agora, como os professores de Instagram costumam fazer, apresentar somente o que lhe convém para defender interesses particulares, você consequentemente chegaria à conclusão que faz muito sentido prescrever a elevação pélvica, porque ela é melhor do que os outros exercícios, porque demonstrou hipertrofia de 3,3% a mais comparado a outro grupo que não tinha elevação pélvica. Entretanto, você é um profissional diferente, não é um profissional que você precisa estudar, estar aqui no canal agora assistindo esse vídeo e, mais importante, encaminhar para os seus colegas de profissão, ajudar a profissão a crescer, não pensar somente em você. E claro, ajudar o canal, seguindo o canal, indicando para os seus amigos, deixando o like, deixando o comentário, que não custa nada para você. E para quem está produzindo conteúdo que é muito difícil vir aqui gravar, editar e postar, é extremamente importante. É o mínimo que você pode fazer para retribuir e para contribuir com a profissão. Então, se você não estivesse aqui, você chegaria à conclusão que o artigo demonstra que a elevação pélvica é bom demais, eu vou começar a prescrever amanhã para os meus alunos. Entretanto, quando nós analisamos o artigo de forma criteriosa, algumas coisas chamam muita atenção. Então, por exemplo, saindo daquela conclusão rasa que não pertence mais a você, o grupo 1, que continha o stiff e o leg press, executando 2 séries por cada sessão de treino, na semana elas tinham 12 séries para o glúteo máximo. Logo, se foram 10 semanas de treino, o total do estudo contabilizou 120 séries para o glúteo máximo. Agora, olha que assustador. Comparado ao outro grupo que, ao invés de ter o volume de treino igual, que seria o ideal, não. Nós temos 3 exercícios, 2 séries em cada exercício, cada sessão de treino são 6 séries, logo na semana de treino temos o total de 18 séries para o glúteo, 18 versus 12. E pior, no total do estudo são 180 séries comparado a 120 séries, que dá uma diferença de 60 séries a mais para o glúteo, comparando o grupo 2 com o grupo 1. E sabemos que volumes maiores em determinadas situações e contextos promovem mais hipertrofia, volume de séries, tá? Do que volumes menores. Isso é bem claro na literatura, tem vários artigos apresentando e, consequentemente, não é um infinito e além, vocês já sabem para quem acompanha as minhas postagens, enfim. Mas é uma possibilidade que é usada em determinados períodos. Então, pensem comigo. Se o indivíduo destreinado, que começa a treinar agora, não consegue atingir a sua máxima capacidade responsiva com determinados exercícios, com determinados volumes de séries, uma das formas de se resolver, obviamente, seria aumentar o volume. Mas não é aumentar o volume ao excesso, ao infinito e além, seria aumentar o volume de forma racional, pensando que ele chegaria próximo aqui da capacidade responsiva máxima dele e, consequentemente, teria melhores resultados da hipertrofia. Quando eu apresento esse gráfico para você, você entende claramente, só que você questiona o seguinte: 12 séries não chegou no volume de responsividade máxima de um indivíduo destreinado? Se nós pararmos para analisar vários artigos, vão demonstrar que sim, que 12 séries seria um teto, menos do que 12 séries, né? Já seria um teto para os indivíduos iniciantes, ou como vocês queiram chamar, destreinados, enfim. O ponto é que são séries em exercícios eficientes para hipertrofia naquela condição de destreinado. A pergunta que fica então logo em seguida é: será que os exercícios escolhidos eram de fato eficientes para indivíduos destreinados? Do leg press, com certeza. Agora, do stiff, precisamos fazer algumas análises. Será que o stiff é o melhor exercício para promover hipertrofia em indivíduos iniciantes?
A característica básica do stiff é ser um exercício multiarticular, claramente, mas para além desse fator dele ser multiarticular, ele vai exigir força, não somente aqui dinâmica do glúteo máximo, que é o extensor do quadril principal, juntamente com os posteriores de coxa, mas ele vai exigir força isométrica dos eretores lombares, dos eretores torácicos e, consequentemente, dos antagonistas. Transverso, oblíquo, reto do abdômen e assim sucessivamente. Além disso, também vai se exigir força do trapézio para sustentar isometricamente a posição das escápulas e favorecer para um controle da barra, juntamente com o peso externo utilizado. Além desse fator, ainda se exige força de preensão manual altíssima para segurar a barra. E a maioria dos indivíduos iniciantes não vai ter essa força e vai falhar primeiro segurando a barra do que propriamente dito por fadiga do extensor do quadril, como por exemplo do glúteo máximo. Além da execução que pode estar completamente errada, visto que indivíduos iniciantes levam meses e às vezes até anos para conseguir executar um stiff da forma correta. Você acha mesmo, você realmente acredita que 2 semanas de familiarização para mulheres destreinadas foram suficientes para que elas executassem o stiff da forma correta? Chegando-se próximo da falha evolutiva? Se você acredita, vamos fazer algumas análises de vídeo 3D para você entender o tamanho do problema. Para se ter uma boa execução do stiff, para que ele seja de fato eficiente em promover a hipertrofia, relacionado à sua execução, e depois eu vou falar relacionado ao peso externo utilizado, relacionado à sua execução, não é somente a força do glúteo para estender o quadril juntamente com os posteriores. Caramba, isso é um conhecimento extremamente raso, superficial. Por quê? Porque precisa-se de força isométrica dos eretores lombares, dos eretores torácicos, do trapézio, dos membros, força de preensão para segurar a barra e, consequentemente, manter toda essa posição até o final da série. Acha mesmo possível que o indivíduo iniciante é capaz? Tem que rir realmente mesmo. Se não ficou claro para você ainda, desde 1997, da década de 90, já se sabia que, em termos de força produzida, olha a força produzida pelos eretores lombares durante a execução do stiff. Só para você ter uma noção do quanto eles são exigidos para se ter uma boa execução do stiff. Seguido, por exemplo, dos eretores torácicos, que é essa outra linha aqui que tem um losango representando. E assim sucessivamente. Então, olha a ação dos músculos que vão ajudar a estabilizar o tronco para se ter uma boa execução do stiff e, consequentemente, realmente estressar o glúteo máximo de forma eficiente. Do contrário, todos os praticantes vão falhar primeiro, além de não manter a postura correta do tronco, que vai reduzir o estresse do glúteo máximo, também não vão conseguir segurar a barra, caramba, até o final da série. Então a pessoa vai desistir da série por falta de força de preensão manual e não por fadiga do glúteo máximo propriamente dito. Ela vai desistir da série muitas vezes por desconforto na região lombar. Por quê? Por fraqueza dos eretores lombares, torácicos e assim sucessivamente. Se os músculos são fracos, quando eles chegam na sua máxima fadiga, a tensão é direcionada para qual estrutura? Para as estruturas ligamentares, tendíneas e ósseas. Então, consequentemente, se a pessoa não tem a força suficiente para sustentar todas as repetições até chegar à exaustão do glúteo máximo, obviamente ela vai interromper a série. E todas aquelas séries serão feitas de forma completamente submáximas e não podendo ser comparadas ao leg press ou elevação pélvica, por exemplo. Então, consequentemente, aquele grupo que só tinha o stiff e o leg press, aquelas séries não podem ser contabilizadas como séries iguais, comparando o leg com o stiff. Então, obviamente, aquele volume de 12 séries é um volume numérico, não é um fator qualitativo, é apenas um fator quantitativo. Se não ficou claro, olha a diferença da execução de um stiff da forma correta com um stiff da forma errada.
Na verdade aqui, né, é um levantamento terra, mas pensem que o joelho estaria mais estendido, a posição do tronco é a mesma, pensando no stiff no levantamento terra estável, tá? Nesse cenário vem a última evidência para vocês entenderem a diferença de força que é exercida, inclusive na coluna, quando é realizado da forma correta ou da forma errada. Além de todos esses fatores, o stiff tem um alto componente excêntrico. Se é excêntrico, o peso externo utilizado é um fator extremamente importante para maximizar as respostas de hipertrofia do stiff. Porém, olha a zona de repetições que eles utilizaram, 10 a 15 repetições, o que não está errado. Por quê? Porque eram mulheres destreinadas. Não está errado a zona de repetições utilizada para indivíduos destreinados. Quanto maior o número de repetições, mais eles vivenciam aquele gesto motor específico e mais rápido eles aprendem, melhoram a coordenação motora inter e intramuscular. Entretanto, o peso condizente com essa faixa de repetições para o stiff é ruim. Então as repetições estão corretas, mas o exercício não é o melhor para se prescrever para indivíduos iniciantes, para mulheres destreinadas. Então, consequentemente, se o volume fica prejudicado por causa da escolha do exercício, o que vocês acham que acontece quando eu coloco outro exercício a mais com 60 séries a mais? É óbvio que é esperado que a hipertrofia seja maior. Não é porque a elevação pélvica, eu poderia colocar qualquer outro exercício eficiente, por exemplo, como afundo, agachamento, levantamento terra, que teria uma complexidade também, mas enfim, todas as variações do agachamento, etc., que o resultado teria sido exatamente o mesmo. Então não é que a elevação pélvica é melhor porque a hipertrofia do grupo 2 foi maior, e sim porque tem um claro equívoco, né, uma limitação do estudo metodologicamente falando, o que não implica que o artigo é ruim, que a pesquisa é ruim, somente que eu tenho que ler e entender todos esses parâmetros para chegar a uma conclusão, e não simplesmente fazer afirmações completamente erradas conforme eu havia citado no começo da aula. Um outro ponto interessantíssimo é que, para se comparar se realmente a elevação pélvica ocasiona hipertrofia tão quanto outros exercícios, que é o correto, outra discussão também que é completamente errada é acreditar que a elevação pélvica não hipertrofia o glúteo. Caramba! É um exercício de extensão de quadril, o principal extensor do quadril é o glúteo máximo, o indivíduo é destreinado. Qualquer tipo de estímulo vai ocasionar hipertrofia. Quase que se jogar ele de cima de uma escada, ele vai cair da escada hipertrofiado. Então é claro que iria ocasionar hipertrofia. Ninguém seria tão irracional para dizer o contrário. O ponto é, a principal pergunta é, e comparado a outros exercícios? E mais ainda, e se fosse com indivíduos treinados? Então a metodologia para responder essa questão para dizer assim, vale a pena acrescentar elevação pélvica na sessão de treino, ao qual tenho X séries para prescrever para o meu aluno, e eu vou direcionar um volume de série X para elevação pélvica. Isso realmente vale a pena do que não ter elevação pélvica e colocar, por exemplo, um afundo. Ou colocar, por exemplo, um agachamento tradicional, agachamento sumô, enfim, todas as variações. Será que realmente ocasionaria o mesmo desfecho de hipertrofia? Essa seria uma pergunta muito interessante, ao qual esse estudo não responde. Então a forma correta de se responder essa pergunta seria ter um grupo, por exemplo, com 2 exercícios, então vamos supor que fosse o leg press e o afundo. E eles executariam 12 séries na semana, treinando 2 vezes por semana, que também, ao meu ver, não foi a melhor metodologia colocar indivíduos destreinados para treinar 3 vezes por semana o mesmo grupamento muscular, nos mesmos exercícios, da forma como foi feito no estudo. Mas enfim, vamos supor que fosse 12 séries na semana para o grupo 1. O grupo 2 iria conter, ao invés somente desses 2 exercícios, o agachamento, por exemplo. Se a ideia fosse comparar a elevação pélvica, a eficiência dela comparada ao agachamento. Porém, o grupo 2 não iria acrescentar séries a mais, porque eu quero comparar de fato a eficiência mesmo do agachamento, no caso, comparado à elevação pélvica. Então o volume aqui seria o mesmo. Olha que interessante. 12 séries, 12 séries. E aqui, para o grupo 3, teríamos o afundo, o leg press e a elevação pélvica.
Então tem um grupo agora fazendo com agachamento, tem um grupo fazendo com elevação pélvica e tem um grupo fazendo sem os dois, somente com a afunda e o leg press. E o volume de séries, o fator quantitativo para o glúteo máximo é o mesmo. Assim como o fator qualitativo também espera-se que seja o mesmo, devido à escolha dos exercícios. E teria ainda um quarto grupo, que era o grupo controle, aquele que não treina, que somente faz as avaliações. Estatisticamente falando, o grupo controle é muito importante para eu dizer que realmente um determinado grupo teve diferença comparado a outro grupo. É extremamente importante na estatística ter o grupo controle, o qual esse estudo não teve, que é outra limitação também, tá? Dessa forma, seria possível realmente comparar a eficiência da elevação pélvica com o agachamento, por exemplo, ou na ausência, somente com 2 exercícios mantendo o mesmo volume. Isso apresentaria realmente algum diferencial a mais do exercício e não do fator número de séries, não do fator quantitativo, conforme foi feito neste estudo, tá? Então essa seria a forma correta. Este estudo apresentado, ele não é capaz de responder que a elevação pélvica é melhor do que X exercício ou Y exercício, e sequer que ela é de fato muito eficiente ou tão quão na hipertrofia do que qualquer outro exercício. Porque o desenho do estudo não consegue responder essa pergunta. Para além desse fator, um dos exercícios escolhidos não é a melhor possibilidade para indivíduos iniciantes, para mulheres destreinadas, que seria também um outro fator de limitação do estudo. Além desse fator, não tem o grupo controle, que é um outro fator de limitação estatisticamente falando, para a estatística, para de fato apresentar um resultado que seja o mais próximo do real possível, tá? Então todos esses fatores têm que ser levados em consideração ao ler este estudo e a conversar com alguém sobre este estudo. Depois de checar todos esses parâmetros, todos esses fatores, teríamos então que considerar a segurança. E somente depois, como um bom profissional de educação física, você poderia dizer: não, realmente faz sentido, ou não, realmente não faz sentido, ou posso até pensar em prescrever, mas fico pensando em outro contexto, ou não vou pensar em prescrever de forma alguma. Eu não vou dizer para vocês que sim, que não, mas ao meu ver é bem claro, pensando nesse tipo de estudo aqui, o que ele está querendo de fato responder e o que de fato ele responde ao final. E, para finalizar, como consideração final, peço para você, como profissional de educação física, da saúde, ou um praticante de musculação que esteja assistindo essa aula, que sempre faça o download do artigo e leia o artigo na íntegra, com todas as suas considerações e critérios. Somente assim você vai poder extrair alguma perspectiva ali de ponto de vista sobre o que foi investigado de fato. Não acreditar em qualquer professor que posta de qualquer maneira, no Instagram, em qualquer outra rede social, inclusive aqui também. Você pode fazer o download do artigo e comparar com tudo que foi apresentado, que é realmente o que está lá, ponto a ponto no artigo, tá? E se você tem interesse em prescrever o treinamento para glúteos de forma eficiente, maximizando a hipertrofia, inclusive com muitas aulas, 4 aulas somente sobre elevação pélvica, além de aulas sobre anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício, variáveis do treinamento, totalizando mais de 25 aulas exclusivas com aula bônus para treinamento para panturrilha. Fica aqui então um convite para você comprar ou investir, melhor dizendo, no meu curso Treinamento para Glúteos Maximizando a Hipertrofia. Eu lancei o curso recentemente, ele é 100% online, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser por um período de 1 ano, além de ter acesso a todas as atualizações das aulas durante esse período. E por um investimento extremamente acessível, por apenas R$ 89,90, que pode ser dividido em 12 vezes, exatamente, 12 vezes. São pouco mais de R$ 6 para você ter acesso a um curso de altíssimo nível, R$ 6 por mês. É um valor muito abaixo do que um simples lanche. Então fica aqui o convite, eu vou deixar o link logo abaixo na descrição.
tanto no canal do YouTube, Alves TV, tão quanto no canal do Rumble. Para quem não sabe, o Rumble é uma plataforma muito melhor do que o YouTube, porque não tem censura, entrega o conteúdo de forma coerente, enfim. Eu indico todos vocês a fazer o download e passar a utilizar. Meu canal no Rumble também é Alves TV. Qualquer dúvida, fico à disposição. Deixa no comentário a sua dúvida, sugestão para novos vídeos. Não esquece de encaminhar para os seus amigos. Bora! Defendendo a verdade sempre, porque nós somos a resistência.